Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório mensal, o relatório gerencial de agosto de 2022 do Fundo de Investimento Imobiliário REC Logística, é o RELG11, Fundo de Logística, como o próprio nome diz ali. A gente vai ver então a performance nesse mês de agosto, tá bom? E se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA, não perca tempo, aperte o botão aí vermelho, se inscreva no canal e também deixe o seu like, é tudo de graça e você ajuda muito a gente aqui a continuar nosso trabalho no YouTube, tá bom? E também, se você é cotista do Real 11, compartilhe com a gente aí qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do Real 11, eu nunca fui. E também esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o nosso link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância, tá? E também compartilhe conhecimento com outras pessoas e também visite nossa área de membros, é uma forma de você ajudar também a gente aqui no canal. Bom, vamos lá então, Helg 11, relatório de agosto. Para quem não conhece, é um fundo gerido pela REC Gestão de Recursos, né? Mesma gestora do RECT 11, do REC R11, e outros fundos aí da REC, né? E o administrador é a BRL Trust. CDI é a rentabilidade alvo, patrimônio líquido do fundo, né, pequeno ainda, quase 160 milhões de reais, o que dá R$ 119,26 por cota, e o valor de mercado 116 milhões, o que dá 87 centavos por cota, é o que está aproximadamente hoje aí sendo negociado na bolsa, hoje dia 13 de setembro, né? E é um fundo que está bem descontado no mercado, como a gente verifica, né? Bem descontado aí no mercado. A taxa de administração dele está em 0,17,5% e a taxa de gestão 1% sobre o patrimônio líquido. Ele não tem taxa de performance e é para investidores em geral. Ou atualmente ele tem 7.401 cotistas e esse é o código de negociação na Bolsa de Valores. Aqui então, informações aqui sobre os resultados dos últimos 12 meses. O fundo distribuiu então 9,88%, ou o equivalente a 101% do CDI. Tá? O fundo distribuiu entre novembro de 2020, foi aí o encerramento do primeiro IPO, até agosto de 2022, 16,73%. Né? Então, uma bela distribuição aí. Né? E no mês de agosto, para pagar aí no dia 15 de setembro, quinta-feira, né? 1 milhão e 67 mil reais, que deu aí 80 centavos por cota de distribuição. Pelo valor atual de mercado, até que o valor de distribuição está interessante, né? Mas a gente não pode olhar somente dividendo, né? Tem que olhar aí qual foi a performance geral, inclusive, do seu portfólio, né? Então vamos lá, vamos ver isso então agora, né? Investimentos de melhoria no REC Log Camaçari. Então ele está fazendo algumas melhorias aí nesse imóvel que ele comprou, né, recentemente, mas é um imóvel antigo, né? Então está fazendo melhorias aí, assim também como no REC Log Cotia, né? Também imóvel também comprado recentemente pelo fundo. O fundo fazendo algumas melhorias ali em relação à proteção ali de combate a incêndio, né? Proteção ali do imóvel, né? Falando de renovação contratual, TCI BPO Queimados renovou por mais 12 meses aí o contrato, né, mantendo aí inalterado a vacância do portfólio nesse imóvel, né? E venda do CRI Hotel Rosewood. Então, o caixa do fundo eles vão aplicar em renda fixa, né? Instrumentos de caixa que está rendendo às vezes melhor do que, apesar de o CRI ser uma renda fixa, tá? Mas ele vai aplicar provavelmente instrumentos de caixa aqui que está rendendo também um bom provento, né? O país é um país do rentista, né? Aqui falando do resultado de caixa, que é o que interessa para nós, né? Mais para baixo a gente vai ver o resultado pelo regime de competência, mas o de caixa que é o interessante, né? Receita de aluguel R$ 1,46. Despesas com propriedades aqui não aparece, né? Porque a fonte é branca, então não aparece. O pessoal da REC tem que estar atento a isso, né? Botar uma fonte preta aqui no número para a gente poder ver qual é o número das despesas com propriedades. Resultado líquido, claro que é só de fazer diferença, né? Mas, pô, estamos lendo aqui, vai dar trabalho, né? R$ 1,43. Outras receitas aí do fundo tá aqui também. Tem uma representatividade até interessante.
Despesas do fundo, outras despesas aí 18 centavos por cota e o lucro de caixa R$ 1,34,5. E o lucro não distribuído, 54 centavos e meio, fundo fazendo um caixa aí, né? No resultado desse mês e distribuiu 80 centavos por cota, tá? A gente verifica que não estamos vendo as despesas financeiras, que é o que eu acho, né? Agora eu tenho certeza, né? Nesse detalhamento, que o fundo não está pagando as despesas financeiras, mas ele tem que apropriar isso contabilmente, tá? Mas no regime de caixa, que é o que realmente sai da conta, né, bancária do fundo ou do caixa, né? Pelo jeito é que ele não está pagando essas despesas financeiras deve ser por conta de alguma carência que o fundo ainda tem em relação a esses CRIs. Ele especifica aqui embaixo, tá? Quais são essas despesas com propriedade. Ele fala aqui, ó, condomínio, IPTU, seguro, manutenções, as receitas, as outras receitas, que são as receitas que ele tinha atrelado aos CRIs e agora aos instrumentos de caixa, de aplicação de caixa. E também outras despesas aqui, taxa de gestão, administração, né, consultoria, anuidades, despesas bancárias, tudo incluído aqui nas despesas, nas outras despesas. Como evento subsequente, na verdade aqui no dia 31 de agosto, então não é subsequente ainda, né? Encerrou o período de vigência do contrato do VLOG Transporte e Logística lá no Log Camaçari, né? Então vai aumentar a vacância do fundo em 9,25%, tinha uma representatividade bem grande, né? 9 mil metros quadrados que ele ocupava lá no armazém Praia do Forte. Outra devolução aqui, Massi, acho que é isso mesmo que se fala, se não tiver em inglês, lá em Queimados, aqui na verdade, é perto da minha casa, né? 31 de agosto encerrou também o período de vigência do contrato com a Massi Brasil Comércio Exterior, mas tem uma participação um pouco menor, né? E vai representar uma vacância de 1,56% de vacância no fundo, que dá aí, para setembro, o fundo vai ter uma vacância de 13,49%. Agosto a gente vai ver mais para baixo como encerrou a vacância em agosto, sem considerar essas duas devoluções, tá? E o fundo encerrou agosto com um resultado acumulado de caixa não distribuído, né, de 28 centavos e meio praticamente. Vamos lá então, vamos continuar aqui falando sobre um pouco os números do fundo, né? Então a gente vê aqui que na distribuição na cota 100, um comparativo aqui que não é muito, né? Já que o fundo está aí R$ 80, R$ 85, né? Não é um comparativo muito interessante, porque o fundo está muito longe aí da cota 100 a princípio, né? Mas pela distribuição acumulada, ó, como o alvo dele é o CDI nesse período 12,15%, desde o IPO do fundo, né? Foi em outubro de 2020, vai partir para 2 anos já o fundo, né? E o fundo rentabilizou 16,73%, então muito acima aí. Um pouquinho acima, não, muito acima, né? Porque CDI já está alto, né? O fundo ter aqui uma rentabilidade de 16% é interessante realmente. Ainda mais que é na cota 100, né? É na cota 100. Se fosse na cota atual de mercado, ia ser mais superior do que esse daí. Bom, hoje o fundo tem 220 milhões em imóveis, mas tu pergunta, mas ele não tinha 160 de patrimônio líquido? Sim, é porque ele tem dívida, né? As dívidas do fundo somam R$ 67,00 e o patrimônio líquido do fundo é a diferença entre o total do ativo e o total do passivo, né? Então, para alguns isso é elementar, mas muitos não conhecem contabilidade. Então, esse é o cálculo do patrimônio líquido, tá? São os ativos menos as dívidas do fundo, né? No caso, as obrigações, o passivo do fundo que dá o patrimônio líquido então dele. E hoje ele tem 97,6% em imóveis, né? O restante ali renda fixa e outros ativos. E as dívidas do fundo, né? 100% aqui. Quem te vê está no log Camaçari 5%. Tem, na verdade, o log Camaçari que está com todas as dívidas do fundo, né? São as obrigações, a segunda e a terceira parcela que o fundo tem aí de obrigação. Uma agora já em dezembro de 22 de 11 milhões de reais, um pouco menor, né? E outra em dezembro de 23, 54 milhões e está atrelado aqui ao CDI, né? Então se o fundo lá não tivesse valor, provavelmente tem que securitizar alguma receita para poder cumprir a obrigação. Aqui é a distribuição mensal, os percentuais em cima da cota 100, né? Então esse mês foi 0,80, baixou em relação aos últimos 4 meses. Patrimônio, como eu falei, ó, quase 160 milhões de reais.
Com relação à participação dos imóveis sobre a área bruta locável do fundo, o maior é o log Camaçari, né? Por isso que tem um impacto grande quando tem uma vacância lá no log Camaçari, porque realmente é um imóvel que é quase metade de todo o portfólio do fundo. E praticamente aqui, né, meio a meio distribuído aqui entre as correções contratuais entre IGPM e IPCA. Com relação à taxa de ocupação, ele divide aqui em taxa de ocupação física e financeira, né? Bom, física a gente já tem ali a informação, né, de que não vai ser mais 2,7 em setembro, vai ser em torno de 13,5%, né, com essas duas devoluções que tiveram no log Camaçari e no log Queimados. Então essas vacâncias aqui vão ter uma pequena alteração, aqui vai para em torno de 98,5%, mas aqui vai cair bastante, vai para em torno ali de 85% de taxa de ocupação. Então vai cair bem ali. Essa, essa, essa vacância vai ter uma representatividade grande, né? Eu acho que vão ser esses percentuais se aqueles percentuais não forem em relação à totalidade do fundo, né? Que se for a totalidade do fundo, essa ocupação aqui vai ser ainda menor, né? E a taxa de ocupação financeira, a princípio, aqui segue a taxa de ocupação física, né? Então, se não tiver nenhuma garantia ali, nenhuma, né, renda mínima garantida, também essa vacância financeira vai cair ali para em torno de 13,5%. Aqui a gente tem a relação dos contratos típicos e atípicos, a gente vê mais de 90% são contratos típicos, então que não tem aquelas garantias, né, normalmente, né, os contratos atípicos têm aquelas garantias financeiras até o final do contrato, mas normalmente são por conta do tipo de negociação do imóvel, né? Às vezes tu compra um imóvel do próprio dono, o dono vira locatário e aí tem ali uma garantia para que você não saia no prejuízo caso ele venda para tu e depois saia do imóvel, né? Então tem essa garantia e isso é garantido por um contrato atípico. Ou então o fundo tem que fazer alguma obra de adaptação no imóvel para o novo inquilino entrar. Isso também entra numa tipicidade contratual, onde para o fundo não sair no prejuízo, né? Tem essa garantia de ter uma garantia financeira, né, no recebimento dos aluguéis por conta desse risco contratual. Aqui são os vencimentos dos contratos. A maioria vence a partir de 2020, nos próximos 24 meses, né? Mas até 12 meses, 33% estão vencendo. Então vamos ficar de olho, né? As datas das renovatórias tem muitas aqui em 2022 e a gente verifica que a maioria dos setores são de tecnologia, né? Tecnologia e logística. É o que está dominando aí, o e-commerce é o que está dominando atualmente. DRE gerencial, e a gente verifica aqui então, ó, lá em cima a gente verificou o resultado de caixa, exclusivamente de caixa por cota, né? E a gente verificou que esse resultado aqui de despesas financeiras não estavam, então não estavam essas despesas financeiras, né? Não estavam lá no resultado de caixa. Então provavelmente essa diferença que tem entre o regime de competência e o regime de caixa, né, que é o que interessa para a distribuição, provavelmente, né, a maioria, pelo menos a maioria aqui, é por conta dessa despesa financeira que deve ter alguma carência, algum acordo contratual, mas ele tem que ser reconhecido contabilmente, mensalmente, né, apropriado na contabilidade. E essa é uma despesa que tem um impacto muito grande. Normalmente ela é indexada, né, ou a Selic ou ao IPCA, e provavelmente essa aqui está indexada à Selic, né, ao CDI que a gente viu lá em cima, né? Porque aqui está crescente, né? Crescente aqui a despesa, como a gente verifica, né? E ela acompanha então a taxa DI. A taxa DI está 1,17%, fechou agosto, né? Então está numa crescente aí. Está virando novamente o Brasil virando o país do rentista, né? E aqui a gente vê as receitas acruadas do fundo, né? Está em torno aí de R$ 17 por metro quadrado aí. A receita acruada, a receita total está em R$ 16,85 por mês por metro quadrado. Então tem um valorzinho aí que ainda está acruado, né? Provavelmente pelas correções que ainda vão vir, as correções contratuais que está dividido ali entre IGPM e IPCA. Esses são os imóveis do fundo então, REC Log Cotia, REC Log Extrema, né? Cidade, né, de muito logística, né? A Extrema, Camaçari, Queimados, né? Queimados que é aqui perto de casa inclusive, e Contagem. Então são 5 imóveis que o fundo tem hoje aí. Maior participação aqui na área bruta locável e no valor de aquisição é o Log Camaçari, né? São dois complexos aqui, né? Dois imóveis grandes, né? Modulares, inclusive aqui, esse aqui, por exemplo.
Então, o que tem aí, o que tem hoje no portfólio do fundo são esses 5 imóveis, tá? O fundo não está com uma dívida tão alta, inclusive, né? Porque é um imóvel que tem uma participação relevante na receita, né? O que não pode é aumentar a vacância dele, que pode prejudicar essa saúde financeira com relação a esse financiamento que o fundo tem, né? Na verdade, as obrigações que ele tem normalmente no fim do ano. Falando aqui de liquidez e rentabilidade, o fundo que encerrou agosto a R$ 87,00, volume de negociação no mês, ele tem uma liquidez muito baixa, né? O fundo tem aí poucos cotistas e também um patrimônio líquido ainda pequeno, né? 5,3 milhões de volume no mês. Não foi nenhum mês, por exemplo, o volume de um mês do KNCR11, foi nem metade, né? Foi metade praticamente de um dia do KNCR11 é o mês todinho negociado do Helg 11, mas é porque ele tem um patrimônio líquido aí pequeno ainda, né? E poucos cotistas, então não está tão prospectado aí no mercado. E média diária foi de R$ 232 mil por mês. A cota variou entre R$ 77 e R$ 87,50, né? Então também é um fundo que aumentou muito seu valor nesse mês de agosto. A rentabilidade do fundo ficou alta, né? Por conta do aumento do valor dos fundos de tijolo nesse período de agosto. Então a gente verifica que o fundo aumentou em torno de 15% aproximadamente, né? E a quantidade de cotistas segue aumentando, né? Então de julho para agosto seguiu aumentando aí um pouquinho, em torno de 400 cotistas aí em relação ao mês de julho, que estava aqui mais ou menos na faixa aqui dos 7.000 cotistas, como a gente vê aqui no número aqui embaixo. Então é isso aí, relatório gerencial do fundo Helg 11, fundo de logística da REC. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do Helg 11, um desses 7.401 cotistas. Compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.